Olá, tudo bem? Hoje começaremos a nossa aula de número 10. Mas antes de começar esta aula, vamos relembrar a aula de número 9. Vocês aprenderam na última aula mates rápidos. Vocês viram 3 mates rápidos e famosos. Vocês viram o mate pastor, o mate de legal e o mate do louco. Hoje vocês aprenderão um mate elementar, o mate da escada ou mate da escadinha. Como este mate é aplicado? Vamos inicialmente ver as posições finais que vocês devem ou deverão alcançar para vencer o jogo. Vamos ver primeiro uma posição em horizontal. Vamos imaginar aqui, vamos colocar uma torre em G7 e uma outra torre em H8 e o rei na casa D8. Observem que a torre de G7 não permite que o rei possa caminhar nas casas C7, D7 e E7, ou seja, na horizontal 7 do tabuleiro. E a torre de H8 aplica o cheque mate decisivo no rei. Além desta posição que vocês veem as torres em diagonal, que eu gosto de chamar de posição da escada, nós temos esta posição também de checkmate final. Observem que a torre agora está em A7, tendo a mesma função que ela tinha quando estava em G7, impedindo que o rei passe pela sétima horizontal, e a torre de H8 continua aplicando o checkmate. O mesmo vai acontecer se colocarmos também aqui na primeira horizontal, teremos um mate bastante semelhante nesta posição, com a torre A1, a outra em H2, com a torre de A1 aplicando o mate no rei que está em D1, ou com as torres alinhadas em diagonal, com uma torre, por exemplo, em B2 ou A1, ou do lado contrário, G2 e H1. Então teríamos aqui em horizontal o mate, que também podemos encontrar em vertical. Situação 1, posição da escada, nós temos torre G2, torre H1, rei H6, e também podemos ter como posição anterior uma torre, por exemplo, aqui em G8 e a outra em H1. Do outro lado do tabuleiro também ocorreria esta posição ou a posição da escada também com checkmate em vertical, sendo que a torre que está em B8 não permite que o rei possa passar pelas casas B7, B6 ou B5, e a torre de A1 aplica o checkmate. E agora, como vamos alcançar estas posições? Primeiro, vou explicar, dar uma ideia a vocês do porquê do nome mate da escadinha ou mate da escada. Observem o rei. Observe a condução das torres para levar o rei para uma última horizontal ou uma primeira horizontal, ou seja, para a primeira horizontal ou para a última horizontal, ou para a vertical A ou para a vertical H. Vamos ver mate primeiro em horizontal. Exemplo, nós temos aqui torre H3 cheque. Olha o que vai ocorrendo. As torres vão caminhando. Torre B5 cheque, rei vai para a casa C5, torre H5 cheque, rei D6, torre G6 cheque, rei D7, torre H7 cheque, rei E8, torre G8 checkmate. Então nós temos aqui o mate de escada, por isso ele recebe este nome. A movimentação das torres lembra, por exemplo, que está subindo uma escada ou descendo uma escada. Agora vamos ver como alcançar este mate. Meu objetivo é aplicar mate no rei do meu adversário na oitava horizontal. Para isto, eu vou levá-lo para a oitava horizontal, cortando espaços, tirando espaços dele. Então, por exemplo, vou começar jogando com a torre que está em H1. Lembre-se que tem uma torre A1, uma torre H1 e a outra torre, e o rei está em D5. Então, eu posso começar atacando o rei com cheque? Vocês poderiam me perguntar. Sim, mas isso não me dá a garantia de que o rei vai subir seguindo para a oitava horizontal. Por exemplo, porque se eu aplicasse agora o cheque em H5, ele poderia vir para a quarta horizontal, descer. Então, na realidade, quando eu jogo este lance que vocês viram agora, eu retiro dele a possibilidade de descer. Ele poderá apenas subir agora ou ir para os lados. Qual a maneira correta de se defender? Você sabe que você está de rei e o objetivo do adversário é levar você para a oitava horizontal. Então você vai dificultar a sua ida para a oitava horizontal. Você não vai ajudar o adversário. Para tentar não sair de onde você está, você vai se manter no centro do tabuleiro. Então as pretas jogam E5. Agora, se eu já joguei com a torre que estava em H1 e H4, eu vou jogar com a torre que está em A1 para A5, dando cheque. E agora observem que o rei vai ter que ir para a sexta horizontal, para uma das casas D6, E6 ou F6. Vamos supor que ele escolheu aqui a casa F6. Torre H6 cheque, ou seja, outra torre aplicando o cheque.
torre H6 cheque atacando o rei e ele tem 3 casas. E7, F7, G7. Ele vai para a casa G7 atacando a torre. E agora, observem o que eu quero que vocês aprendam a fazer. A torre que foi atacada se desloca e fica em diagonal para outra, ou seja, uma torre em A5, a outra em B6. O rei vai jogar. E ele tem várias opções. Ele já pode ir por oitava, jogando F8, G8, H8, ou ele pode ir para A7 ou para F7. E ele joga em F7. Agora a torre que está em A5 vai para A7, cheque. O rei vai para a casa F8 ou E8, neste caso jogaria E8. E a torre que está em B6 aplica mate em B8, cheque mate. O rei não pode vir para D7, E7 nem F7, porque a torre que está em A7 não permite. E a torre de B8 aplica o cheque mate. Então vocês tiveram aqui um exemplo em horizontal do mate de escada. Mas vocês poderiam me perguntar, e se eu começasse com cheque? Possível? Sim. Vou voltar à posição rei D5, torre A1, torre H1, e agora jogarei torre H5 cheque. Vamos supor que agora o rei não vai para a horizontal 8, ele vai descer, então ele vem para D4, por exemplo. Eu jogo torre de A1, A4 cheque, rei na casa C3, torre de H5, H3 cheque. Olha só o que vai acontecer. Rei B2. O rei impede que a torre de A4 possa fazer o ataque em A2. Caso se fizer o ataque, será capturada. Mas, posição de escada, ela vai para a casa G4 e fica em diagonal para a torre de H3. E agora eu posso jogar rei C2, por exemplo, torre G2 cheque, rei D1, torre H1, cheque mate. Nós temos aí o mate de escada em horizontal. Agora vamos vê-lo em vertical. Observe outro detalhe, o rei branco não está presente no tabuleiro. O que eu quero demonstrar com isso? Que apenas as duas torres jogando juntas podem aplicar checkmate sem o auxílio do rei. Nos mates elementares, este é o primeiro mate elementar que vocês vão aprender, geralmente o rei participa, da tentativa de cerco ao rei adversário. Além do mate de torre, a dama tem um poder também de sozinha levar o rei para um ponto do tabuleiro, mas ela sozinha não vai conseguir aplicar o cheque como mate elementar. Ela terá que contar com a participação do rei, vocês aprenderão também isto. Então são os dois mates que, no mate de duas torres, elas sozinhas conseguem aplicar o mate. No mate de rei e dama, a dama pode levar o rei sozinha para um ponto do tabuleiro, mas vai depender do rei para a vitória. Vamos lá, vamos voltar aqui ao mate de duas torres, em vertical agora. Vou colocar de novo torre na casa H1, torre na casa 1. Agora o raciocínio tem que ser em vertical. Vou pegar minha torre que está em H1, jogarei em E1. Observe que agora as colunas E, F, G e H não poderão ser ocupadas pelo rei preto. Ele vai ficar apenas com as colunas D, C, B e A. E ele vai se manter no centro, para que ele não sofra ainda a derrota, não leve checkmate. Então, rei D4. Torre de A1, D1 cheque. Rei C3. Olha o que eu vou fazer. Torre de E1 em E8. Qual é a minha ameaça aqui? Cheque por trás do rei em C8. E vamos empurrar o rei para a coluna A. Ele vem agora e ataca a minha torre, que está em C2, para evitar cheque dela, por exemplo, em C1, se fosse possível. Agora observe a posição da escada, torres em diagonal. O rei vai subir. Cheque de torre em C8, cheque de torre em B7, o rei está em B4, rei A5, torre de C8, A8, cheque mate em vertical. Então nós temos um mate em horizontal e um mate em vertical. Vocês poderiam me perguntar, posso começar com cheque? Sim, voltaria à posição rei D5, torre A1, torre H1. Vamos lá. Vamos pensar agora aqui, torre de H1, D1, cheque. O que ele vai fazer, o adversário? Por exemplo, se ele vem para a coluna C, para a casa C6, C5 ou C4, a torre de A1 vai atacar em C1. Então ele tenta dificultar da seguinte forma. Rei E4. Obviamente eu não vou voltar com minha torre de D1 para dar esse cheque. Eu vou pegar a minha torre de A1 e vou para A8 para atacar o E8. E agora vamos supor que ele joga agora rei na casa E3. Torre cheque. Em torre de A8, em E8, o rei vai para a casa F2
com o objetivo de impedir o cheque, um possível cheque com a torre de D1 e F1. Então, rei F2. Agora a posição da escada, torre de D1, D7, e o rei vai subir para F3, rei F3, torre de D7, F7, rei G4, torre de E8, G8, rei H5 e torre de F7, H7, checkmate. Nós temos o checkmate da escada em vertical. Ou seja, este é o checkmate dos elementares, o mais fácil. Treinem bastante e vocês logo internalizarão e entenderão este mate. Até a próxima aula.